Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Meu nome é João Marcos. Eu sou biomédico, especialista em citologia clínica pela Faculdade Oswaldo Cruz. Sou mestre em biociências aplicadas à saúde pela Universidade Federal de Alfenas, Unifal. Atualmente sou doutorando do programa de biociências aplicadas à saúde no Laboratório de Genética Humana, também pela Unifal. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a atuação dos RNAs não codificadores na progressão tumoral. Tem sido um assunto bastante estudado hoje, bastante discutido nas pesquisas, por mostrar o quão complexo é a biologia tumoral e como que o tumor ele todo trabalha para a sua própria progressão. Bom, a nível de introdução, para a gente se situar um pouco, como que o tumor surge, como que ele ocorre dentro de um organismo? Tudo começa pela iniciação da carcinogênese, pela iniciação do tumor, onde eu tenho um tecido com um grupo de células saudáveis e eu vou ter uma ação de um agente carcinogênico. Se essa ação for contínua e persistente, e como consequência dessa ação eu ter dano no DNA, essa célula que foi acometida pelo agente carcinogênico, ela vai passar por um processo de malignização. Ela vai se tornar uma célula maligna. E caso esse estímulo continue, essa célula ela continua a sua proliferação e perde o controle da sua proliferação, onde a gente entra no estágio da promoção da carcinogênese. Então, uma célula maligna, ela vai originar um grupo de células malignas. E à medida que o tumor ele se desenvolve, ele vai crescendo, vai aumentando o seu volume, vai aumentando a sua massa, a gente começa a visualizar e a ter os efeitos biológicos da progressão tumoral, onde eu vou ter a angiogênese, a migração, a invasão e a metástase. A angiogênese ela vai acontecer como resultado do ambiente tumoral. Porque o que acontece? À medida que esse tumor ele vai crescendo em volume, em quantidade de célula, o interior desse tumor, aqui que a gente tem aqui, ele começa a ter uma má distribuição de oxigênio e de nutrientes. Então, dentro do tumor, os tumores um pouco maiores, eles já começam a ter uma área necrótica aqui dentro devido à baixa concentração de oxigênio e de nutriente e devido a uma alta concentração de CO2, que vai tornar o meio ácido ainda, vai deixar o ambiente do interior do tumor com pH um pouco ácido. Então, o ambiente ácido, a falta de oxigênio e a falta de nutriente começa a gerar estímulos para ter a angiogênese, a formação de vasos sanguíneos através de um vaso já existente, para poder melhorar o porte de oxigênio e nutriente do tumor. Junto com o crescimento do tumor, a gente começa a ter um problema de espaço, então as células começam a migrar e a invadir tecidos próximos, na tentativa de ter um novo espaço para crescimento, e como final, a metástase. Então a carcinogênese ela é dividida nas etapas de iniciação, promoção e progressão, onde a iniciação eu vou ter um estímulo carcinógeno, que vai ocorrer num tecido saudável. Na promoção eu vou ter a continuação desse estímulo, que vai ter como consequência a proliferação dessa célula que foi malignizada, e a promoção ela vai resultar numa progressão tumoral. Como exemplo, tem esse protocolo que eu trouxe para a gente poder entender um pouco melhor, onde a gente tem a fase de iniciação da carcinogênese por meio de uma substância carcinógena que vai ser aplicada durante um período de 2 semanas. Isso vai ser suficiente para causar a mutação no DNA e a sobrevivência de um grupo de células que vão se tornar com perfil maligno, aqui que está sendo indicado aqui por essa verdezinha aqui. E essa célulazinha, ela vai ser uma célula que vai ter a fixação da mutação recorrente à ação desse carcinógeno. Então,
passadas essas 2 semanas, se eu continuo tendo a continuação desse carcinógeno, promovendo ali o seu efeito no meio, eu começo a ter um aumento desse tecido, dessa única célula, essa única célula começa a se expandir, ao ponto que vai criar, sim, um grupo de célula que vai resultar numa metastatização, tecido de invasão, toda a parte de promoção e progressão tumoral. Aqui embaixo a gente consegue ver no corte histológico, que seria um tecido normal, aqui com a sua hiperplasia, com o papiloma e já o carcinoma. Então a gente vê que essa progressão da carcinogênese, ela sempre vai ocorrer com a sua iniciação, a sua promoção e a sua progressão. Hoje a gente vai dar um maior enfoque na progressão tumoral, a atuação dos RNA não codificadores de cadeia longa na progressão do tumor. Ou seja, a gente vai ver como que esses RNAs atuam para auxiliar na promoção da angiogênese, da migração, da invasão e da metástase. Por que auxiliar? A gente sabe que para chegar no estágio de progressão tumoral e o tumor está no seu estágio de progressão, ele vai precisar muito mais do que apenas muito mais do que os RNAs não codificadores de cadeia longa para promover toda a progressão. Eles são uma pecinha do quebra-cabeça total, porque junto precisa de mutações em vias de proliferação, nós precisamos de aberração cromossômica, precisamos das instabilidades cromossômicas gerando as aberrações cromossômicas. Então, esse papel dos RNAs não codificadores faz parte de um grande quebra-cabeça, onde que é uma pecinha que está sendo estudada no seu papel da progressão ao todo. Então, o que a gente vai evidenciar de fenótipo na célula que está passando pelo processo de progressão tumoral? A gente vai ter um comportamento que vamos chamar de transição epitélio-mesenquimal. Então, a célula ela inicia tendo um comportamento fenotípico de célula de epitélio, ou seja, ela vai ter umas características típicas de células de epitélio, e ao terminar essa transição, ela vai ter características de células de mesotélio. Como que a gente consegue ver isso? Quais os marcadores que nós observamos para avaliar essa transição? Esses marcadores que nós avaliamos são principalmente as proteínas de junção célula-célula, principalmente a E-caderina. Então, a célula que vai ter um perfil epitelial, um fenotípico epitelial, ela vai apresentar junção célula-célula bem firme, de modo que uma célula vai ficar presa bem uma à outra, principalmente por E-caderina. E à medida que essa célula vai passando pela transformação epitélio-mesenquimal, ela vai perdendo essas proteínas de junção célula-célula, ou seja, a célula deixa de ficar uma conectada à outra, ou uma junta à outra, e ela começa a ter uma maior capacidade de movimento para poder se desconectar de uma à outra. A gente vê isso pela perca das proteínas de junção. Olha aqui é esse primeiro exemplo. Nós temos típico, o que é esperado de uma célula com característica epitelial. E à medida que ela vai passando por essa transição, ela vai perdendo essas proteínas de junção, que nem aqui já perdeu a proteína de junção superior, mas continua ainda com a E-caderina. Aqui ela já perdeu a E-caderina, e à medida que ela está parcialmente na transição, ela começa a adquirir a N-caderina. Futuramente, quando ela terminar a transição, estiver mais avançada nessa transição epitélio-mesenquimal, ela perde a N-caderina, e a E-caderina, que é a principal epitelial. A N-caderina já é um marcador de que essa transição já está acontecendo, e ela começa a expressar vimetina, principalmente vimetina. Então a gente vê que à medida que tem essa transição, a gente tem a perca da diferenciação celular,
a gente vai ter a perca da junção da célula e a perca também da polaridade basal apical, ou seja, principalmente aqui na membrana basal, a célula deixa de ter uma conexão aqui embaixo com a sua membrana basal. Então a célula ela já está sem conexão com a sua célula vizinha e com isso ela deixa de ter conexão também com a sua membrana basal, favorecendo o movimento de migração, onde a célula vai migrar, ela literalmente vai fazer movimentos de migração e facilitando para a invasão de novos tecidos, iniciando a metástase. Então, quando a gente olha dentro de um contexto de progressão tumoral, a transição epitélio-mesenquimal ela é um dos principais indicadores que a gente tem de que, olha, essa célula, esse tumor, ele está se adiantando, ele está progredindo na sua progressão, ou então a gente tem como marcador de o tumor ainda está no seu estágio inicial da sua progressão. Ou seja, quanto maior a nossa marcação de E-caderina, mais inicial o tumor está na progressão. Quanto maior a marcação de vimetina e N-caderina, mais adiantado está o tumor na sua progressão. Então, recapitulando, nós temos o início de um tumor, e à medida que esse tumor ele cresce, ele vai se desenvolvendo, ele vai precisar de um maior porte de nutriente e oxigênio, que vai ser promovido pelo estágio da angiogênese, onde eu vou ter vasos sanguíneos levando um maior porte de oxigênio e de nutriente para o interior do tumor, garantindo assim a sobrevivência dele. Após, a gente tem a transição epitélio-mesenquimal, ou até mesmo acontecendo junto com a angiogênese, não quer dizer que são etapas separadas. Podem acontecer separadamente ou juntas. A transição epitélio-mesenquimal, onde eu tenho toda a transformação de uma célula que está ligada a uma outra para uma célula mais desconectada, para ter início a invasão e a migração e junto também a adesão celular também. Então o processo de angiogênese e de transição epitélio-mesenquimal me leva a um estado do tumor que vai colaborar para que o tumor faça metástase e faça novas colonizações em órgãos distantes ou até na própria região do tumor. Então, com isso, a gente vê e já coloca bem estabelecido o que é um quadro de progressão tumoral. Mas como que esses RNAs não codificadores de cadeia longa, que a gente a partir de agora vai chamar de INC-RNA, colabora para esse perfil? Os INC-RNA, eles são, como o nome fala, RNAs não codificadores, ou seja, são RNAs que não vão ser codificados em proteínas. Hoje a gente sabe que 80% dos RNAs são RNAs não codificadores, e dentro desses RNAs não codificadores nós temos os RNAs de cadeia longa, ou seja, são os RNAs que vão ter mais de 200 pares de base na sua estrutura. Então os INC-RNA, eles podem atuar na progressão tumoral, na regulação da transcrição de genes, ou seja, eles podem atuar diretamente na transcrição ou não transcrição de um gene, que vai dar origem ou retirar uma proteína. Pode ser por fatores epigenéticos, ou seja, eu tenho esse INC-RNA acoplado a uma proteína e esse complexo epigenético vai metilar as estonas, onde o DNA está envolto, e essa metilação vai promover com que ou eu tenha um afrouxamento desse envoltório de DNA e eu tenho a exposição de genes para a transcrição, ou então eu tenho um não afrouxamento que impede a transcrição de genes.
Esse ncRNA, ele também pode trabalhar com sequestro de proteínas específicas e de microRNAs também específicos, ou também podem modular algumas proteínas através de fosforilização ou metilação, e também atuar modificando também esses microRNAs. Como que isso ocorre? Aqui eu trouxe alguns exemplos. Nós temos muito mais ncRNAs do que esses que serão listados, mas esses já são os quais que já têm estudo, já tem a sua funcionalidade já descrita. Então são só exemplos, mas nós temos muito mais ainda em estudo. Então o primeiro, nós temos o CCAT2. Ele vai estar acoplado principalmente à beta-catenina. O que ocorre? Para a gente poder entender melhor, a beta-catenina ela vai ser uma molécula que ela vai atuar principalmente na expressão de genes relacionados à proliferação celular. Então, o que ocorre? Nós temos a via beta-catenina WNT, essa primeira aqui. Para que essa via seja ativada, primeiro vamos ver aqui o estado ativado desta via. WNT tem que se ligar aos seus receptores, aqui, tanto o FZD como o LRP. WNT tem que se ligar a esses dois receptores, e quando o WNT interage com esses dois receptores, eu vou ter um acúmulo de beta-catenina dentro da célula, e esse acúmulo de beta-catenina vai promover dentro do núcleo a expressão de genes alvos, que são genes voltados para a proliferação celular. O que ocorre quando essa via está desconectada, quando essa via não está ligada, não está sendo induzida? Beta-catenina ela fica presa em um complexo de proteínas, aqui. E esse complexo de proteínas marca a beta-catenina com ubiquitinização, e essa poliubiquitinização leva a beta-catenina para degradação. Então, quando a via está desativada, não tem um acúmulo de beta-catenina, porque beta-catenina está sendo desativada, está sendo degradada. Quando a via está ativada, beta-catenina começa a ser acumulada porque o sistema de degradação dela foi desativado. Então ela começa a acumular, é transferida para o núcleo e começa a expressar principalmente genes que vão ser convertidos em proteínas, que vai estar relacionado à expressão gênica. Então, no nosso primeiro exemplo aqui, CCAT2, ele vai estar ligado com beta-catenina, que vai ter como alvo também genes aqui, principalmente WNT, para poder estar ativando a via. E essa proliferação celular vai estar aumentando principalmente vimetina e MWC. Vimetina a gente já viu que é o principal marcador que a gente tem, que a célula já está, que o tumor já está na parte mais avançada da progressão tumoral. Agora, um segundo exemplo que nós temos é um exemplo de alteração epigenética, onde nós temos o ncRNA, este daqui é o MEG3, onde que ele vai estar acoplado num grupo de proteínas que vai promover a metilação da histona, como a gente já viu ali atrás. E essa metilação, ela vai inibir a expressão do microRNA 200 e da E-caderina. Então, como consequência, eu tenho uma diminuição de E-caderina, e quando eu tenho uma não expressão do microRNA 200, eu tenho um aumento de ZB1 e ZB2, porque o microRNA 200 ele funciona como se fosse um bloqueador para a expressão de ZB1 e de ZB2. Então, recapitulando, a gente tem aqui também beta-catenina, como a gente já viu, sendo endereçada ao núcleo e produzindo fatores que promovem a proliferação celular. No entanto, beta-catenina
também promove a expressão de ZB1 também, que vai atuar principalmente coordenando o sistema de invasão e progressão tumoral. Um outro tipo que pode estar tendo é a competição por microRNA ou proteína. O que acontece? A gente tem aqui esse ncRNA que vai ser chamado de H19. E esse H19 ele vai inibir o microRNA 200 aqui e o microRNA 138. Quando esses dois microRNAs são inibidos pelo INC-H19, a mesma situação que nós observamos aqui também. Eu vou ter um aumento de ZB1 ou de ZB2 e como consequência eu vou ter uma diminuição de E-caderina. Um outro exemplo é esse malta 1, onde eu tenho, por meio do sequestro aqui de TEAD, eu vou ter uma ação principalmente para colonização. Um outro exemplo que nós temos é a modificação de RNA, e aqui nós temos como exemplo o INC-RNA, o ATP, aonde esse INC-RNA ele vai modificar o microRNA, principalmente interleucina 11, que vai atuar em STAT3, que vai promover uma colonização. Ou seja, essa colonização é a capacidade de uma célula gerar uma população, uma colônia celular. Qual que é a importância de STAT? Aqui a gente tem, de modo resumido, o ciclo celular. Vamos focar só no STAT. A gente tem um agente mitógeno que vai estimular a mitose da célula. Então a célula acabou de sair de mitose, está em G0, ou seja, ela está parada no ciclo celular, ela não iniciou o ciclo celular ainda. E a partir do momento que ela entra em contato com esse agente mitógeno, eu tenho a ativação das cascatas de proliferação, PI3K, SRC, JAK, tem todas essas ativações e principalmente que vai ser ativado STAT3. Quando nós temos a ativação desse grupo de moléculas sinalizadoras, nós saímos da fase G0 do ciclo celular e começamos a produzir ciclina D1 e a CDK 4 e 6, que vai promover a saída de G0 e a entrada no ciclo celular G1. Então, quando nós falamos que o ICNRA, ATB, ele promove STAT3 e essa colonização, nós estamos falando de proliferação celular. E nós temos também, funcionando com outras vias de proliferativa, através da fosforilação de beta-catenina. Então eu tenho um processo promovido aqui pelo INC-RNA-NEF, que vai promover uma fosforilação de beta-catenina, que vai resultar também em ativação de genes proliferativos. E nós temos também mecanismos desconhecidos. E esse mecanismo todo, quando nós olhamos o resultado de todos esses mecanismos, tanto o de regulação tanto da regulação da transcrição, de alteração epigenética, de competição por microRNA ou de proteína, modulação ou modificação de RNA, modificação de proteína, todos eles vão culminar na mesma situação. Uma diminuição de E-caderina, alguns diretamente, como a gente vê nessa situação de alteração epigenética, nessa situação de compensação, de competição por microRNA ou proteína,
Como consequência, eu vou ter um aumento da N-caderina, que a gente viu que é um dos marcadores, que já está ocorrendo a transição epitélio-mesenquimal. Vou ter um aumento de twist, vou ter um aumento de ZEB1 e ZEB2, vou ter um aumento de vias de sinalização de proliferação celular. Então, com isso, a gente vê que os INCRNA, eles trabalham de modo proporcionando metabolicamente, através de expressão gênicas, que vai resultar em expressão de proteína, todo um perfil que vai colaborar para que ocorra a progressão tumoral, culminando na metastatização. Um outro exemplo de como que os INCRNA colabora para esse perfil de progressão tumoral, nós temos aqui exemplificado uma massinha tumoral, e essa massa tumoral nós temos as células tumorais aqui de azul, nós temos as células tumorais que estão num processo de metástase, que estão num processo de migração e invasão de tecido. Nós temos macrófagos, esses macrófagos, eles não estão ali atacando o tumor, eles estão num processo que nós chamamos de sequestro de células de defesa, ou sequestro de macrófagos aqui especificamente, onde o tumor sequestra o macrófago para poder trabalhar em prol da sua progressão. A mesma coisa também ocorre também com linfócitos. E aqui nós temos a exemplificação da angiogênese, um quadro típico de progressão tumoral. Então, numa primeira situação, nós temos aqui como exemplo o INCRNA NK-ILA, aonde esse INCRNA ele vai estar atuando principalmente no NF, que vai aumentar o potencial metastático do câncer. Isso daqui já foi descrito em câncer de mama. E de diferente modo, como nós vimos aqui, onde nós temos um aumento da expressão desse INCRNA, aqui nós temos uma diminuição do NK-ILA, ou seja, não quer dizer apenas que uma hiperexpressão do INCNRA vai causar a progressão tumoral. Pode ser que uma inibição do INCRNA colabore também para a progressão tumoral. Em outro caso, aqui o segundo exemplo, o mesmo INCRNA que nós vimos aqui no primeiro exemplo é o mesmo aqui no segundo, só que aqui nós temos um aumento dele. Então, nós vemos que este aumento desse INCRNA agora está colaborando para um perfil de inibição. No terceiro exemplo, nós temos uma situação de hipóxia, ou seja, dentro dessa massa tumoral, nós temos o tumor, e dentro dessa massa tumoral, nós temos uma dificuldade de oferta de oxigênio e nutriente, como nós já vimos. E como que nós temos essa dificuldade de oferta, nós temos também uma dificuldade da remoção do excesso de CO2. Então aqui, o interior desse tumor começa a ficar acidificado, que vai promover necrose tumoral, e como consequência já foi visto aqui de novo também em câncer de mama, que essa situação de hipóxia, de estresse metabólico no interior do tumor, aumenta a expressão de CAMKA, que é o INCRNA. Então aumenta a expressão desse INCRNA, que vai estar atuando principalmente em NF, e vai estar atuando principalmente dentro do fator de crescimento endotelial. Esse fator de crescimento endotelial vai estar atuando principalmente na angiogênese. Então o tumor começa a ter essa situação de hipóxia,
O tumor percebe essa situação de hipóxia, de morte celular, e como consequência tem um aumento desse INCRNA que vai promover, principalmente atuar em cima do fator de crescimento endotelial e que vai promover a angiogênese, ou seja, recrutando um maior número de vasos sanguíneos de um vaso sanguíneo já existente, com o intuito de promover uma maior oxigenação e um maior porte de nutriente para o tumor no seu desenvolvimento. Um outro exemplo nós temos é o INCRNA, o LN-MAT1, que ele vai estar principalmente atuando com CCL2. CCL2, diferente do fator de crescimento endotelial, ele vai promover a linfoangiogênese, ou seja, junto com os vasos sanguíneos, tem também a linfoangiogênese, que é a gênese, a origem, a formação de vasos linfáticos. Então, com isso a gente vê que o comportamento desses INCRNA vai colaborar com um perfil de progressão tumoral. Tanto para a parte de perfil da transição epitélio-mesenquimal, como também para a parte de vascularização do tumor, como de escape imunológico, com o aumento do potencial metastático, tudo colaborando com um perfil de progressão tumoral. Com isso, eu quero concluir mostrando para vocês que a biologia da progressão tumoral, muitas vezes ela é muito mais complexa do que nós imaginamos. Então nós temos diversas pesquisas hoje trabalhando em cima da progressão tumoral, com o intuito de achar e localizar possíveis alvos, novos alvos terapêuticos, para que nós conseguimos tratar o câncer dentro da sua pior parte, que é a parte da sua progressão, tumoral. Com isso eu quero agradecer o primeiro Congresso Nacional de Citologia e Genética, também agradeço a Unifal, o Laboratório de Genética e a CAPES. Muito obrigado, pessoal.